Mas foi interessante que eu repeti uma parte da música, talvez uma das que mais me marca, que é justamente a gente poder agradecer a Deus pela amizade que Ele tem com a gente. É tão bonito a gente ser amigo de alguém, não é verdade? É tão bonito a gente passar pela experiência da confiança. A gente dar graças a Deus porque a gente tem amigos. A gente já falou tantas vezes disso aqui. Uma das coisas mais preciosas que nós podemos ter na vida é alguém em quem a gente confia. Alguém a quem a gente confia a nossa vida. Quando você percebe que Deus segura a sua mão por forças humanas de pessoas que estão aqui do nosso lado. Afirmar o amor de Deus é, na verdade, afirmar a amizade dele por nós. Há um documento da igreja que começa de maneira muito bonita, dizendo que Deus se entretém com os seus amigos. O que é o entretenimento? É quando a gente tem a oportunidade de nem perceber que o tempo está passando, porque a gente está muito bem acompanhado. Geralmente, quando nós estamos muito bem acompanhados, vivendo alguma coisa muito boa, a gente não percebe que o tempo passou. Diferente quando nós estamos do lado de pessoas que não são muito agradáveis, ou vivendo situações desagradáveis, a sensação é de que o tempo é maior do que ele dura no relógio. Por isso que toda hora a gente fica, oh meu Deus, o tempo não passa, não vê a hora de ir embora. Diferente de quando nós estamos em situações confortáveis, em que pessoas que nós amamos estão diante de nós, partilhando aquele momento da vida, mesmo porque a beleza da vida, ela se multiplica cada vez que a gente partilha com alguém que a gente ama. Esse é até um mistério que vale a pena a gente identificar o tempo todo na vida. Se você quiser multiplicar a vida, você precisa dividi-la. A multiplicação só acontece se houve a divisão. Parece contraditório, mas é verdadeiro. Pode ser contraditório na teoria, mas é verdade na prática. A gente se multiplica, a gente multiplica o que é bom, à medida em que a gente divide com os outros. É um mistério da vida, é um mistério de Deus nos ensinando que esta experiência de nós sermos quem somos, de fazermos o que fazemos, só tem sentido se nós estivermos acompanhados por pessoas que a gente ama. Pessoas a quem nós somos gratos. Essa palavra gratidão é tão forte, ela é tão cheia de significado na vida humana. Dar graças porque você recebe aquilo que você nem merece. Porque o verdadeiro amigo, ele costuma nos oferecer o que a gente não merece. Porque se nós formos analisados a partir do que a gente faz de certo ou de errado, geralmente não sobra muita coisa, a gente erra muito nessa vida. Mas as pessoas que nos amam, elas não desistem de nós, mesmo quando nós fazemos tudo errado. E esta é a alegria que hoje nós podemos anunciar neste programa. A gente começa assim, agradecendo a Deus, porque mesmo quando nós não fazemos nada do que Ele gostaria que a gente fizesse, Ele continua nos amando. Mesmo que a gente faça tudo errado, mesmo que a gente não acerte, mesmo que a gente caia, mesmo que a gente peque, Ele está sempre ali para nos olhar nos olhos, como um amigo olha para o outro amigo. E se entretém conosco. Como diz de maneira tão bonita, Alexio, o documento que fala da Sagrada Escritura. Da revelação, é um documento que trata da revelação. Quando nos diz que Deus entrou no mistério da vida humana, ama a humanidade e se entretém com ela. Quem sabe hoje, neste programa, você possa descobrir um jeito de se entreter com Deus. De você nem perceber que o tempo vai passar. De você fazer uma experiência de ficar em Deus por alguns minutos, por algumas horas, algum tempo. Que de repente não cabe no relógio. Esse programa vai durar menos de 50 minutos hoje. Mas quem sabe, durante esse tempo que ainda nos resta para fazer o programa, você possa descobrir então um entretenimento em Deus. E cada vez que a gente se entretém em Deus, nosso coração se enche de esperança, porque Deus só nos fala coisas agradáveis. Ele pode até mexer nas nossas feridas, mas Ele mexe para curar. Ele mexe para orientar os nossos caminhos, porque todo aquele que ama quer ver bem encaminhado o amado. Confissão é você contar o pecado. Muitas vezes as pessoas confundem a confissão com o aconselhamento. Não é, né? Dentro da confissão até existe
uma pequena exortação, um pequeno aconselhamento. Mas a gente não pode confundir conversa com confissão. Confissão é contar os pecados e receber a absolvição. Direção espiritual é outra coisa. Mesmo porque o padre, se ele te escuta em confissão e você faz uma direção espiritual, ele não pode nem comentar muita coisa por causa do sigilo de confissão que a gente tem. Não é comentar com os outros, não é comentar com você mesmo. Ou até mesmo voltar a conversa numa outra oportunidade. Quando é que o sacramento é eficaz? Interessante a palavra eficácia. Na teologia sacramental é muito importante. A eficácia é a resolução. Você foi atendido com eficácia, né? Por um profissional, digamos. Ele foi eficaz com você. O que é? Ele resolveu o problema. Uma confissão, ela é bem feita à medida em que você consegue sentir a eficácia do sacramento. Isto é, você de fato internaliza o perdão recebido. Mas isso não depende do padre, minha filha. Depende do seu arrependimento. Mesmo porque só contar o pecado, muitas vezes não nos alivia. O que nos alivia de verdade é o arrependimento. Então, muitas vezes nós nos confessamos sem arrependimento. Então, isso não vai ter repercussão dentro de você. Porque você cumpriu apenas uma obrigação formal de contar o pecado ao padre e ficou por isso mesmo. Quem se perdoa é você. Não adianta nada eu lhe dar o perdão se você não viveu a sua reconciliação. E esse primeiro passo da confissão é muito importante. Eu preciso ir para a confissão já reconciliado. Eu preciso ir já reconciliado com aquilo que eu fiz de errado. Então, se eu magoei alguém, antes de ir me confessar, eu já preciso ter arrumado aquela situação que ficou desajeitada. Eu já preciso ter pedido meu perdão a quem eu magoei. Eu já preciso ter devolvido o que eu roubei. Eu já preciso ter consertado o que eu desconsertei. Porque quando eu vou para o padre, eu vou apenas para receber com eficácia o perdão que Deus vai me conceder, mas que eu já me concedi. É muito interessante porque muitas vezes nós não vamos bem na vida, não é porque o outro não nos perdoou, não é porque o outro nos machucou, não. O pior inimigo que nós podemos ter na vida não está de fora, ele está aqui dentro de nós. Então, quando nós não vivemos este primeiro passo da reconciliação, a gente vai ter a dificuldade de poder viver a eficácia ou sentir a eficácia da confissão e do perdão que o padre vai nos dar. Então, minha filha, arrependa-se antes de confessar-se. Busque essa reconciliação interior antes de ir contar o que você fez. Mesmo porque eu particularmente compreendo que atender confissão é quase que um processo terapêutico. Nós ajudamos a viver, arrumar o quebra-cabeça que está desarrumado dentro do coração do outro. Eu não tenho o poder de mexer nas peças. Eu tenho o poder de ajudar a mexer nas peças, mas o primeiro movimento, quem faz, é a pessoa que precisa se reorganizar. É ela que está vivendo o momento do desconcerto. Há sempre um desconcerto em todo o pecado. O pecado nos desconcerta. O pecado nos retira do prumo. Então a confissão tem o poder de ajudar a fazer esse processo a ser retomado. Mas antes de qualquer coisa, você precisa viver essa reconciliação.